Bom dia. Adriano, do Grupo Espírita Guilhom Ribeiro, na Santa Maria. Rosa, da Sociedade Espírita Irmão Manuel, em Ceilândia. Francisca, Sociedade Espírita Irmão Manuel, Ceilândia. Ângela, Casa do Caminho, de Taguatinga. Kikuchi, Casa Espírita Sebastião Marte, aqui no Clube Bandeirante. Magali, a Sociedade Espírita Servir e Paulo de Tarso. Érica, Paulo de Tarso, Lago Norte. Caio, Centro Espírita Paulo de Tarso, lá no Lago Norte. Bruno, Sociedade Espírita Servir, Sudoeste. Luiz Gustavo, Grupo Assistencial Espírita Alta de Souza, da Canangolândia. Lísias, Grupo Assistencial Espírita Alta de Souza, Canangolândia. Cristina, Centro Espírita Sebastião Marte, Núcleo Bandeirante. Miriam, Centro Espírita André Luiz, Guará. Alisson, Centro Espírita Casa do Caminho, em Taguatinga Norte. Vitalino, Centro Espírita Sebastião Marte, no Bandeirante. Pimenta, Vida, Instituto Espírita Bezerra de Menezes, Areal, Águas Claras. Temos nossos pensamentos, para pensando em Deus, nosso Mestre Jesus, para que possamos, nessa reunião, ter proveitosos ensinamentos mútuos, provenientes da abertura do pensamento, do estudo comparativo da doutrina espírita, filosófico, científico, moral, que nos capacite a compreender cada vez mais, no fundo, a nossa existência espiritual, que é a nossa verdadeira realidade. Que possamos, então, aproveitar todos os ensinamentos recolhidos para pautar a nossa vida cotidiana e, assim, enfrentar as dificuldades da existência terrestre. Dessa forma, poderemos alcançar a realização do nosso ser, que é, no final das contas, a felicidade, as bem-aventuranças prometidas pelo nosso Mestre. Em vista desse desejo, podemos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Dizendo graças a Deus. Agora as nossas perguntas, que a gente vai começar. Geralmente temos as 3 perguntas clássicas, para que a gente consiga começar algum debate de ideias, que é o porquê, o porquê e o para quê. E como a gente está falando de sexualidade, as nossas 3 perguntas cabem no tema. O que é o sexo, já que estamos falando de sexualidade? Para que serve o sexo? E por que há 2 sexos biológicos, para a gente partir da nossa condição atual para começar o nosso debate. Fiquem à vontade. O que é o sexo, para que serve e por que temos 2 sexos biológicos? Beijo de vocês. O que é o sexo? Fique à vontade de falar, gente. Agora eu vou sentar. Sexo é o coito. Eu gosto da palavra coito. É isso? Começando aqui então, né? Eu não gosto muito, não sei como é que é a objetivo inicialmente, não gosto muito do termo sexo em se tratar a questão de sexo masculino e sexo feminino. Eu prefiro usar muito mais o termo gênero, entendeu? Porque acaba que a gente traz muito sexo para o ato sexual, né? E vai mais além. Então, o que seria talvez o gênero, né? É uma opinião que eu trabalho um pouco mais. Ele seria mais ou menos uma identificação nossa, né? Assim, né? Uma identificação enquanto encarnado, obviamente, enquanto encarnado, que vai
meio que direcionar os nossos relacionamentos, ou vai orientar os nossos relacionamentos, né, no aspecto maior, obviamente. Então, assim, dá um direcionamento maior. Geralmente, assim, pegar uma questão simples, né, na infância, geralmente os meninos buscam ficar com os meninos e as meninas buscam ficar com as meninas, assim, um básico é isso aí. Na fase adulta e na adolescência, não é muito diferente, né? Geralmente você tem um grupo, quando você é um homem, você busca mais ficar mais com seus amigos para diversos lazeres, um futebol ou alguma outra coisa. As meninas para algumas outras coisas. Não que você não vai interagir com o sexo oposto, com o gênero oposto, mas sim, acaba que dá um direcionamento um pouco diferenciado. E o mesmo vale em relação, né? Em relação, vamos considerar para os héteros, né? Quando você está afim de um relacionamento amoroso, alguma coisa, você busca mais o gênero oposto. Então, é um direcionamento geral em relação aos nossos relacionamentos, né? Em relação aí o para quê, né? Acho que não sei se estaria junto, né? E a questão, no caso, porque há dois sexos biológicos, né? Ou dois gêneros biológicos, por assim dizer. São dois, efetivamente, uma questão bem, né, assim, primeira questão realmente de reprodução, né, mas é uma situação que você vê que na natureza, nem sempre há necessidade de ter os dois sexos, os dois gêneros, né, nós temos algumas situações em que não é essa real necessidade, então, falar que obrigatoriamente a reprodução veria somente nessa questão dessa dualidade de gêneros, né, masculino e feminino, na natureza comprova-se que não é realmente uma regra, uma questão obrigatória, tem situações em que não é dessa forma, mas ajuda muito nessa questão reprodutiva no momento e de estabelecer esse relacionamento que tem entre as pessoas mais próximas, entre aquele núcleo familiar, né, ele ajuda a aproximar, porque quando o homem e a mulher se juntam para ter um filho ou ter uma família, né, não para ter um filho, mas para ter uma família, o que vai facilitar essa união é justamente essa questão dessa questão reprodutiva, onde eu me junto com fulana ou com fulano e nós queremos ter um filho, nós vamos casar, enfim, nós vamos estar formando, reproduzindo, né, povoando a Terra como era muito necessário antigamente. Então, assim, dando a perpetuação para que novas pessoas, novos espíritos venham a reencarnar aqui na Terra conforme o ciclo vai indo, né? E essa a questão ainda é importante, por que há dois, né? Aí é uma questão a se pensar também, porque realmente há os dois, né? O masculino e o feminino. Mas não podemos esquecer que nós temos ainda algumas pessoas que ainda são hermafroditas, que possuem automaticamente os dois, né? Então, assim, tem um objetivo, tem um propósito, tem uma necessidade para isso. Né? Então, seriam dois e, ao mesmo tempo, em algumas situações, os dois estão juntos numa mesma pessoa. Tudo bem que ela vai trazer uma carga espiritual mais masculina ou mais feminina, que vai impactar, obviamente, na questão morfológica, na questão biológica da pessoa, né? Mas essa questão de aproximar um ou outro para poder dar continuidade nesse nosso relacionamento. Nós temos um amplo com as outras pessoas, só que um relacionamento mais próximo, ele acaba juntando essa questão do masculino e do feminino. Tem mais? Eu vou fazendo perguntas. Por exemplo, você falou dos encarnados. E os desencarnados? O que seria esse? Eu vou usar o termo sexo, que é o termo que os espíritos usam, tá? Para a gente poder ter a referência na época que eles escreveram, era o termo que era utilizado. E para os encarnados, você falou dos encarnados e os desencarnados. Sexo seria algo que serve para espíritos, certo? Encarnados ou desencarnados. Nós temos o corpo, e aí por isso a questão do biológico, você corre reflexo disso na parte física. Mas falando de espírito, o que seria esse sexo? O que os espíritos podem, como que a gente poderia definir o que é? Eu acho que eu não compreendi ainda essa segunda pergunta. O que é o sexo da perspectiva do desencarnado? Também. Na verdade, definição de sexo. Deixa eu colocar, para facilitar nosso debate, coloca o 21 aí, por favor, Ju. 21? 23. Isso. É uma definição de vida e sexo de Emmanuel, então é outra, 24. Aqui está com a menos.
O que Emmanuel diz lá no Vida e Sexo? Sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Que definição é essa de Emmanuel? O que ele quer dizer com isso? Depois tem algum outro aqui também de André Luiz. Por que Emmanuel diz que sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e harmonia do universo? Ainda dá a finalidade do sexo. Hein? Indo por esse pressuposto, seria o equilíbrio. A troca de energia, tanto espiritual quanto física, equilibrando ambos. E aí a gente volta em uma das 3 perguntas que é feita, do porquê de termos 2 sexos biológicos, dois gêneros. E, indo pelo pressuposto baseado em Emmanuel, o equilíbrio prevalece. Porque mesmo quando o nosso irmão cita os hermafroditas, existe o equilíbrio. O corpo físico possui os 2, mas o espírito tem uma tendência, ou masculina ou feminina. Então, quando nós puxamos que o sexo é uma troca de energia, e essa energia ela tem que ser equilibrada, justamente para que não haja o desnivelamento, para que não haja os vícios, que aí é quando nós estamos em desequilíbrio. E com esse equilíbrio é que nós conseguimos atingir a harmonia, a estruturação, os pensamentos, os sentimentos harmonicamente. Então, eu indo por essa linha de raciocínio, eu consigo entender que a solicitação para que nós, enquanto encarnados ou desencarnados, tenhamos uma expectativa, uma perspectiva de masculino ou feminino, seja justamente para que nós tenhamos esse equilíbrio enquanto na nossa existência. Porque nós vemos, tanto no Livro dos Espíritos e em outras obras, que quando nós estamos aqui, num corpo feminino, com os sentimentos femininos, um exemplo, nós temos os sentimentos e toda a nossa existência baseada nessa energia, baseada do nosso sentimento feminino. Quando nós temos o masculino, nós temos outra postura, uma outra forma de ver as coisas. Quando nós desencarnamos, levamos sempre mais sensivelmente, mais superficialmente, os efeitos da nossa última existência. Mas quando puxamos todo esse histórico, nós temos o equilíbrio de tudo que nós aprendemos, enquanto estivemos masculino ou feminino. Então, o hoje que nós estamos, na nossa realidade hoje, é justamente essa junção. O somatório de todas as nossas experiências anteriores. O equilíbrio de tudo que foi feito ou o desequilíbrio. Por isso que nós temos, em alguns momentos, algumas provações, algumas tentações, alguns declínios. Justamente se nós formos buscar a essência, a raiz do problema, vai estar no desequilíbrio causado pelo sexo. Se nós observarmos, nós temos efeitos em nossas existências que, quando a gente para analisar, foi algum desregramento nosso. Desregramento esse provocado, muitas vezes, no âmbito do sexo. Então, eu acredito que quando Emmanuel nos dá esse conceito, ele quer dizer que nós precisamos trabalhar em equilíbrio. Não obstante o nosso irmão preferir o termo gênero, eu permito-me continuar usando o termo sexo, por não ver problemas com os termos. O problema normalmente está no significado que atribuímos aos termos, mais do que aos termos em si. Ao falar das coisas do espírito, nós ainda esbarramos, e nas coisas propriamente materiais, esse problema ainda persiste. Esbarramos no problema da linguagem, das limitações da linguagem. Parece-me, sou levado a crer, após algumas leituras do trecho colocado em tela, que temos aí, mais uma vez, a evocação do símbolo,
O sexo é uma coisa. O espírito, com E minúsculo, E maiúsculo, e no caso foi grafado com E minúsculo, seria outra coisa. E a vida, uma outra coisa. Se quiséssemos evocar a origem comum do ponto de vista material do fluido cósmico, mas ainda assim teríamos, a partir da construção que particulariza cada coisa, poderíamos insistir que cada coisa é uma coisa. Então, eu penso que, ao evocar os conceitos de espírito e vida, Emmanuel refere-se às características que o sexo tem em comum com o espírito, e aí me vem à mente que falar de espírito é falar de algo perene, em oposição à matéria. Então, o sexo não morre com a matéria, não morre com o corpo, nem surge com ele, tem uma característica perene, antes, durante e depois. E a vida é algo pulsante, em oposição a algo inerte, né? A vida é algo dinâmico, algo orgânico. Então, penso que ele, ao evocar esses conjuntos de ideias que estão representadas pelas palavras espírito e vida, ele desloca o sexo da genitália, o sexo na sua realização mais material, para trazer para algo que nós hoje compreendemos um pouco melhor pela doutrina espírita, que é o sexo como energia criadora, né? A serviço da felicidade e da harmonia do universo, é algo que, abro parênteses, acho que é fundamental colocarmos insistentemente nas nossas reflexões dentro da doutrina espírita. Falar de doutrina espírita é, acima de tudo, falar de Deus, falar do nosso Criador. Na sequência, é falar das leis criadas por Ele. E isso, do meu ponto de vista pessoal, mas não exclusivo, não como aquele que tenta particularizar os raciocínios, mas quem entende que o próprio ponto de vista, por mais amplo que seja, tem a sua limitação, entendo que é um corretivo para um orgulho ainda não vencido nos espíritos que habitam esse planeta. Recordar que estamos submetidos a leis imutáveis, universais, é colocar qualquer crença, qualquer ideologia, qualquer defesa particular em segundo plano, né? Porque é eu que tenho que me curvar às leis divinas e não as leis divinas a mim. Então, ao pensar em Deus, concluindo a fala nesse momento, recordo que, uma vez que dentro do que podemos conhecer dos atributos divinos, Ele é soberanamente bom e justo, e dele só pode vir o interesse sobre a nossa felicidade, a nossa harmonia. O sexo não é criação minha, mas a criação dele, deve, portanto, servir à felicidade, à harmonia das criaturas desse Pai Criador. Eu gostaria de dizer só assim, em breves palavras, provavelmente eu seja aqui o menos preparado para falar sobre isso, mas do pouco que eu já li em matéria de espiritismo, eu vejo o sexo como uma força criadora, e ele serve exatamente para que nós sejamos co-criadores, né? Porque Deus nos deu a bênção de sermos co-criadores, não só no sentido da procriação, mas no sentido mais amplo. E a questão do gênero, eu acho que o grande problema que nós estamos vivendo no momento é a polaridade, né? Porque existe o entre um e outro, né? E que muitas vezes a gente não está nem numa polaridade nem em outra. Então, esse aqui só o que eu gostaria de dizer. Rapidinho, Bruno, só aproveitando aqui, uma coisa legal, né? Assim, é por isso que eu gosto desse tipo de encontro, né? A gente acaba pegando mais, mesmo no iniciozinho, a gente acaba vendo algumas coisas novas. É engraçado porque geralmente, tratando em sala de aula, né? Ou em palestras que eu fiz e também já participei,
e até alguns estudos, geralmente, assim, cada um tem uma forma de estruturar seu raciocínio. Muitas vezes eu tento estruturar assim, uma questão que até aqui vai ser um pouco diferente, vou até mudar essa situação. Geralmente, quando eu tratava em relação a sexo, via muito mais essa questão morfológica mesmo, sexo, né, em relação à genitália mesmo, essa situação que é um reflexo da sexualidade do espírito, né? Então, assim, né, nessa encarnação vai ser viável ser homem, por assim dizer, porque vai ser mais interessante em relação ao sua sexualidade nessa encarnação ser assim. Então, vem aquela questão equilibrada. Geralmente, mais a questão do sexo, mais como um reflexo da sexualidade do espírito, né? Então, assim, o espírito, né, como diz lá, se não me engano, no livro dos espíritos mesmo, né? Os espíritos têm sexo, mas não da forma como nós conhecemos, efetivamente, tá? Mas quando você estuda um pouquinho mais geralmente, ele não trata muito da questão realmente assim da questão sexual em si, mas mais da característica da personalidade que influencia muito a questão da sexualidade, né? Que aí você vê que até lá na espiritualidade, pelo menos eu não vi nenhum livro diferente, mas os espíritos, quando eles se apresentam ou num corpo, por assim dizer, masculino, ou num corpo feminino, né? Geralmente, na sua última ou nas encarnações que ele, né, se sentiu mais confortável. Porque, afinal, às vezes, eu estou vindo como homem aqui, mas pode ser que eu me sinta mais confortável, talvez numa longa, né, experiência de reencarnações femininas, que quando eu desencarnar, que eu venha adotar o corpo que eu achei mais interessante, ou que eu me adaptei mais em reencarnações posteriores. Então, realmente, sim, geralmente eu tratava muito questão de sexo mais ligado à questão física, né? A genitália mesmo, não tanto a questão específica da característica, da personalidade. Então, né, só a questão da definição, que ele até falou, é interessante, que às vezes a gente acaba pegando algumas coisas em relação à definição. Fala-se a mesma coisa, mas uma definição diferente, que trata um outro entendimento e muda um pouquinho o raciocínio. Isso que você falou, justamente por isso que a primeira pergunta é o que é sexo. Porque, regra geral, a gente tem conceitos diferentes para a mesma palavra, e quando a gente fala a palavra, cada um entende de uma forma e todo mundo acha que todo mundo está entendendo da mesma forma. E aí você, tá, mas o que é isso? Coloca aí o 26, por favor, João. Vou colocar aqui uma passagem de André Luiz, lá em Missionários da Luz, que André Luiz pergunta, acho que é para Alexandre, não me lembro o nome lá de quem estava orientando ele, justamente sobre a união sexual, né, sobre o coito em si, ou seja, a união física, sexualmente falando. E eis o que o orientador dele diz: substituamos as palavras união sexual por união de qualidades, e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. Passa a próxima, por favor. Não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Eu acho interessante essa passagem, principalmente o primeiro, quando ele fala específico da união sexual. Quando a gente usa a palavra sexo, a gente se reporta ao coito, à união física, né, ao ato físico sexual. E, na verdade, pelo que eu entendo aqui do que André Luiz fala, descreve do Missionários, o coito é apenas um instrumento de exercício do sexo. Um instrumento material que, para seres como nós, mais materializados que espiritualizados, é útil para o nosso processo de compreensão do que é esta união de qualidades, que acontece nos astros aos micro-organismos, aos átomos, às células.
Tem uma frase de Chico Xavier que eu gosto, que fala assim: tudo no universo é sexo. Porque tudo tem, no slide seguinte ele fala do positivo e do passivo, do ativo e do passivo, né? Essa energia que alguém falou aqui, funcionando na harmonia entre a irrupção e a harmonização, né? Entre você transformar e harmonizar, transformar e harmonizar. Então, essa união de qualidades, eu acho que alinha os comentários que a gente colocou aqui, para a gente, quando falar nesse conceito de sexo, usando o de André Luiz, eu já colocando a minha visão aqui, de sexo não é coito. Coito é uma coisa para os seres encarnados. Sexo é uma união de qualidades. Toda vez que eu tenho troca fluídica, toda vez que eu tenho troca de qualidades, toda vez que eu tenho afetividade, fraternidade, amor ao próximo, eu estou exercitando o sexo. Agora, quando fala exercitando sexo, para a gente ainda é difícil, né? Porque a nossa cabeça fica... E aí a gente pode usar outras palavras, a energia sexual, a sexualidade, a energia criadora, mas espíritos usam a palavra sexo. Que aí eu acho que foi você que falou, né? Muito mais está no significado que a gente vê da palavra do que da palavra em si. Claro que cada um usa os termos que se sente confortável, e em especial que o seu público se sinta confortável. Né? Se a gente não tiver o momento de esclarecimento, né? Falou, olha, eu vou falar tal palavra, mas tal palavra com esse significado. Eu achei interessante, se alguém quiser comentar um pouquinho sobre o que André Luiz fala, dessa questão, dessa união. E é legal que é união, né? Ele sempre coloca sexo como uma composição de coisas positivas, né, na atividade e na passividade, de qualidades. E a gente, lembrando da primeira fase de Emmanuel, sexo é espírito e vida. Né? Essa união que dá vida, e vida real, vida de espírito, essa vida perene, essa vida que não é temporária. Entender o sexo não como coito, entender o sexo como uma união de qualidades. E a gente, como diz Chico, né, tudo no universo é sexo. Ou seja, o universo ele é todo composto harmonicamente por uma união eterna de qualidades. Não sei se alguém quer comentar o trecho, acabei que eu coloquei minha opinião aqui. Quem queria comentar esses trechos de André Luiz, ou os dois, né? Seja. Bem, minha visão aqui, o André Luiz, ele se refere, na verdade, a uma visão filosófica muito profunda, né? Dessa união de todas as coisas. Isso remete à filosofia antiga. Tinha um filósofo chamado Empédocles que dizia: amor é união, ódio é o contrário, é o que desagrega, é o que desconstrói. Então, há um jogo cíclico de uniões e destruições que gera a evolução, o progresso. Bem, eu percebo que o sexo ele está muito conformado a princípio material. Princípio material, porque existem dois princípios, segundo a doutrina, material e o espiritual. Quando se diz no Livro dos Espíritos, das questões 200 a 202, que o sexo ele não existe no espírito como entendeis, e ele explica que isso quer dizer uma afinidade, né, ou sentimentos, e depois diz que o sexo, na verdade, é uma condição do organismo. E a gente não precisa limitar o organismo da Terra, porque em outros mundos existem outros organismos muito mais sutis, né? Conforme o grau evolutivo do mundo, você tem uma qualidade de corpo. E existem corpos semimateriais, muito sutis. Então, eu acredito, pelas leituras também da doutrina, que o sexo ele é do princípio material, não do espiritual. Tanto é que os espíritos, quando são criados, não têm sexo. Quando chegam na perfeição, também eles são indiferentes a isso. Os espíritos eles passam a apresentar uma característica meio assexuada, quando estão lá nos pontos mais altos da evolução. O que dá a entender que essa coisa da sexualidade do espírito é muito mais um hábito. Ele é adquirido pela repetição de encarnações em um ou outro sexo. E isso varia. Né? Quando a gente diz, é complicado filosoficamente defender que o espírito tenha sexo ou sexualidade,
porque isso está muito vinculado a uma metafísica, a uma teoria da criação do espírito. Muito ligada à igreja católica ou à igreja protestante. Para essas igrejas, quando o espírito é criado, na concepção, porque eles admitem que o espírito é criado junto com o corpo. O espírita não se compromete com isso, porque o espírita defende a pré-existência da alma. Então, não há uma qualidade masculina ou feminina, ou qualquer outra, para o espírito. Ele vai adquirindo essa qualidade, conforme ele for encarnando em um outro sexo. E há trocas de sexo, né? E isso até o próprio Emmanuel explica, mas Kardec também, numa revista espírita, se não me engano, de 1161, fala que quando há uma troca de sexo, depois de várias encarnações seguidas em um mesmo sexo, aí pode haver uma incompatibilidade entre os hábitos do espírito e o sexo físico. É o que explica a variação de gêneros, porque o sexo está ligado ao organismo, segundo o Livro dos Espíritos, mas o gênero não. O gênero, pelo menos até onde eu estudei isso nas questões humanas, né, nas matérias humanas, porque isso não é tratado na doutrina, matéria humana. O gênero ele é muito mais cultural. Esse sim pode estar ligado ao espírito, aos hábitos. Então você pode ter gêneros diferentes, apesar do sexo físico ser definido, né? O sexo tem um para quê, que é sempre a evolução, o amor. Para que se tem sexo? Para que se realize o amor, no fundo, para que se realize o amor. O amor é a força universal e o sexo é exatamente essa manifestação. Então eu queria colocar esse ponto de vista, né, de separar o princípio material do princípio espiritual e defender aqui essa visão, né, de que o espírito ele é neutro sexualmente e o sexo está ligado ao princípio material. Aí fica para próximas falas aí. Só assim, tentando amadurecer o pensamento a partir do que o nosso irmão Luiz Gustavo colocou há pouco. Não colocaria um ponto final na afirmativa de que originalmente o espírito é neutro nessa parte da sexualidade, compreendendo que pode-se admitir uma outra hipótese, uma neutralidade da sua manifestação. Mas o que nós conseguimos compreender é que, assim como nós aqui, na condição de encarnados, vamos em algum momento desenvolver, a priori, a fala humana no convívio com outros seres humanos, porque trazemos potencialmente essa habilidade, né? Não existisse essa potencialidade em nós, como não a existe no gato. Não adianta quanto de treino queiramos impor ao felino, a esse felino, e não teremos dele como resultado, o desenvolvimento da fala humana. Ele não traz essa potencialidade. Então, imaginamos que o sexo, talvez como o entendamos hoje, na nossa compreensão como espíritos encarnados neste planeta, seja uma manifestação daquilo que originalmente existe como potencialidade. O que talvez possa também ser considerado, e que, a meu ver, dialoga com o que nosso irmão Luiz Gustavo trouxe, é que nesse estado originário, potencial, essas polaridades elas estão fundidas, e elas voltam a se fundir no final. Esse período de transição, de transitar por corpos com formatos que polarizam o que no começo não é polarizado, tem a ver com algo que nós fazemos nos estudos das nossas ciências, né? Nós
fracionamos, nós focamos particularmente para poder melhor aprofundar a experiência, o contato, a percepção acerca daquele ponto focado, aquele ponto separado. Mas qual é o nosso desafio hoje nas ciências ditas humanas? Entender que tudo está integrado, que esse fracionamento foi feito apenas de forma didática, mas na realidade não é assim que se processa, né? Só isso. Deixa eu colocar um outro texto que fala dessa questão da polarização e dos corpos, né? A 33, por favor, Ju. O livro é Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, Chico Xavier e Valdo Vieira. Capítulo 18. Fala o seguinte a esse respeito. Todas as nossas referências a semelhantes peças do trabalho biológico no reino da natureza objetivam simplesmente demonstrar que, além da trama de recursos somáticos, a alma guarda sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. A sede real do sexo não se acha, dessa maneira, no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. Também aproveitar para colocar um pouquinho da minha visão. Acho que a gente tem essa referência sempre na materialidade. E à medida que a gente vai vendo esses espíritos falando de sexo, o sexo é qualidade, o sexo é energia criadora. Ele não é o corpo físico em si. E eles, a meu ver, usam uma diferenciação do sexo, energia que harmoniza o universo, é o que mantém o universo harmônico, e nós somos aprendizes dessa energia. E aí a gente entra nesses estágios, porque não se pode aprender o todo de uma vez só. Eu colocando a minha visão aqui, ok? E aí quando eles vão tratar dessas polarizações, na verdade, traz assim, olha, você tem facetas desta energia que mantém o universo harmônico, e que eles chamam de masculinidade e de feminilidade. Ou seja, falando em um âmbito muito além da questão material. E assim como nesse trecho, ele fala da feminilidade como uma característica acentuadamente passiva e da masculinidade como uma característica acentuadamente ativa, em que nós, seres humanos, já temos algo desenvolvido das duas, mais acentuada em um ou mais acentuada em outro, vamos estagiando aí nos aparelhos físicos que nos estimulam de uma maneira ou outra, mais a parte ativa, mais a parte passiva, embora qualquer ferramenta que nós tenhamos física, seja no âmbito masculino ou feminino, tenha as duas características, a estimular um lado ou outro mais acentuadamente. Entendo, de maneira também bem pessoal, que a gente tem que entender as duas características da mesma energia sexual, seria o sexo, ou seja, uma energia que mantém o universo harmônico no disruptivo e na harmonização. Lei de conservação e destruição, né? As duas mantêm o universo harmônico quando eu transformo na atividade, na ação, e quando eu harmonizo nesta passividade, nesta congregação. E o nosso corpo funciona assim, né? Estamos saudáveis porque no meu corpo há destruições e harmonizações o tempo inteiro, e eu estou saudável. Internamente temos células sendo destruídas, temos tecidos sendo refeitos e temos uma estrutura maior mantendo-se no seu macro harmônico em seu funcionamento. Entendo eu que seria mais ou menos essas características da masculinidade como faceta ativa da energia sexual e a transformar, e a feminilidade como uma faceta passiva da energia sexual a harmonizar. E neste dueto eterno de irrupção e harmonização, a harmonização é que mantém o universo funcionando. Do nosso organismo, do micro ao macro. E aí, quando eu leio essa passagem da evolução em Dois Mundos, o corpo físico ele é instrumento que nos influencia e é influenciado, porque já temos potencial para isso, né? Nos animais inferiores, não. O corpo físico, ele adestra, ele é mecanismo de adestramento.
Quando nós já despertamos consciência e vontade, nós passamos a esse bilateral até que a gente vença, né? Entre aspas, né? Até que a gente tenha um potencial maior e a gente mais influencie o corpo físico, que o corpo físico nos influencia, e quando a gente chegar em um patamar que a gente não precisa mais encarnar, eu tenho o domínio total da matéria. Até lá, e aí talvez se ter falado na sexualidade, você falou na fusão. Acredito que estão falando a mesma coisa, né? Ou seja, nessa bissexualidade, não no sentido físico de coito, de comportamento, de relacionamento, mas uma bissexualidade em eu tenho as duas faces plenamente desenvolvidas e uníssonas. Na atividade, que ele chama de masculinidade aqui na Evolução em Dois Mundos, e na passividade, que harmoniza, que chama-se de feminilidade, pelo menos as palavras aqui de André Luiz. Essa é a minha visão sobre o texto da... Fiz nada. Oi? Alô? Daqui a pouco a gente tem uma comunicação aqui pelo microfone, tá vendo? Enfim, acabei colocando de novo aqui minha opinião, até para a gente colocar para o debate. Queria ver a opinião de vocês também sobre esses termos aí que André Luiz usa, da masculinidade, feminilidade, da questão do sexo. Se o Luiz quiser colocar também alguma coisa a respeito do pensamento de André Luiz, quando ele fala que cadê? Conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhes sejam próprios. Né? E antes, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca. Aí nos cabe alguns outros pensamentos, né? Isso muda se ela guarda uma individualidade sexual intrínseca. Como que no futuro ele vai perder isso? Vai se juntar? Vai se fundir? Enfim, cabe aí algumas questões para o nosso debate. Eu não sei se vocês querem dar uma parada agora para a gente tomar um lanche, espera uns 10 minutos e a gente volta. Acabou, né? Então, alguém quer comentar a esse respeito sobre masculinidade, feminilidade, o ativo, o passivo, o sexo em si, em relação ao organismo, ao espírito, além do que já foi comentado? O pessoal que não falou ainda, fica à vontade, gente. Tá? Não se intimide, não. É interessante ali no final, quando ele diz: a sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. Que essa junção do somatório das duas energias, masculino e feminino, ela não está presa somente ao que a gente vê exterior, que a gente vê no nosso corpo físico. E quando vocês falam desse equilíbrio que nós temos internamente, do micro para o macro, a morte celular todos os dias e a mitose todos os dias, é justamente nessa sede que eu acredito que André Luiz se refere, porque nós temos esse equilíbrio dentro do nosso organismo, porque diariamente nós estamos em transformação interna e externa. E quando nós temos essa visão de que essa ideia de que a energia sexual ela causa essa transformação, seja na aceitação da eliminação, seja na aceitação de uma nova estrutura que surge, eu acredito que nos faz ter a certeza que, de fato, a energia sexual é uma energia motriz, que nos faz ter essa concepção diária, instantânea, de que, de fato, nós necessitamos das duas, dessa junção das duas. E nas obras de André Luiz, a gente verifica que ele sempre se reporta a essa energia, a essa transformação, a junção, a união delas, para que haja essa evolução, essa modificação. Aproveitando aqui, sim, relia várias vezes aqui agora para poder entender um pouco melhor. Relendo aqui, assim, eu posso estar enganado, gente, não sei, mas acredito que aqui o André Luiz ele estava tentando
né? O objetivo dele era demonstrar, até porque esse livro não é de agora, né? É de um bom tempo, né? Então, assim, que nós ainda temos, eu falo nós enquanto humanidade no geral, né? Sejam espíritas ou não, enfim, no geral, né? Nós ainda vemos muita questão dessa questão do sexo muito vinculado ainda, quer queira, quer não, ao corpo ainda. Eu acho que ele quer demonstrar justamente isso. Que reforçar o quê? Que independente do corpo que você está tendo hoje, um corpo masculino, ou um corpo feminino, independente disso aí, o seu sexo mesmo, ele está na sua alma, né? Independente se você está adaptado ou não à sua sexualidade para esse corpo ou não, se está em harmonia ou não, você na sua alma, lá no seu, você tem uma sexualidade mais acentuada que provavelmente ao longo das suas diversas reencarnações você acabou levando aquela lá, acabou gostando ou se identificando mais com tal sexualidade ou não. E que ela realmente não fica no corpo, né? Acho que tendo de mostrar bastante essa questão, que ela realmente está no espírito. E é até engraçado, né? A colega até falou ali, eu quando eu li pela primeira vez eu entendi a sede, né? Sede real, mas na verdade acho que é uma sede real, né? É a sede, ou seja, o local, a residência real realmente não é no corpo, né? É realmente na alma, assim, reforçando o que ele falou lá inicialmente. A questão de masculino e feminino é uma referência que nós temos, que está em toda a natureza, basicamente, né? E realmente, assim, você vai criar, cada um de nós aqui, independente se você hoje está num corpo feminino ou num corpo masculino, nós temos cada um aqui uma identidade, né, mais feminina ou mais masculina, que não necessariamente está se representando aqui na nossa atual encarnação devido à programação espiritual de cada um. Acho que talvez aqui ele tratou mais foi sobre essa questão de que realmente a gente não pode misturar e acaba misturando e o que é real, né? E inclusive no meio espírita, não tem jeito, a gente acaba mais vinculando a masculinidade e a feminilidade ao corpo da pessoa e não ao espírito da pessoa, né? Tem que realmente parar de tratar quanto corpo e mais realmente quanto espírito, quanto características de cada um, né? Sei lá, e aí a gente pode citar outras situações, mas observar mesmo a personalidade, que aí sim é onde vai perceber se ela é mais masculina ou não, mas que nesse aspecto não tem importância tanto aqui no sentido de, sei lá, minha alma é mais feminina e eu estou no corpo masculino. Vai importar mais são as minhas ações, não é nem assim, se está, né, compatível ou não nesse momento aqui agora. Então a separação realmente é no espírito e não no corpo. Mas todos nós vamos ter uma como ele fala lá, né, a sua individualidade sexual intrínseca. Que aí quando a gente desencarnar, a gente vai realmente saber se nós estamos ou não com aquela identidade apropriada aqui ou não. Eu acho que, nesse momento, é muito interessante, porque é um aprendizado. Não obstante a situação atual do corpo físico, eu acho que é um aprendizado esplendoroso para o espírito. Porque, por exemplo, hoje eu venho em um corpo masculino, entretanto, eu tenho a possibilidade de desenvolver determinadas coisas que são completamente atribuídas ao sexo feminino. Por exemplo, eu percebo em algumas situações, eu comento isso muito com a minha esposa e fico rindo às vezes. Eu falo assim, eu acho que nessa existência eu vim errado. Porque assim, desde pequeno, eu nunca tive assim muitas coisas que me condiziam o sexo masculino, que é aquela coisa enraigada. Por exemplo, o futebol. As pessoas têm já desde pequeno aquela coisa, aquele amor. Gente, sinceramente, respeito o gosto, mas nunca, né, me aprofundei para esse aspecto. Entre outras situações, por exemplo, quando eu vejo um filme que toca realmente, nossa, eu me esvaio em lágrimas e assim, não me sinto nem envergonhado por isso. Então, assim, eu acho interessante a oportunidade que o espírito tem do aprendizado, seja no sexo masculino ou no momento em que esteja no... E até acredito, já ouvi muitas palestras em que o palestrante, olha, você vai vir também amanhã como mulher. Em alguns casos, eu entendo que isso acontece, a gente vê em obras que isso acontece, mas eu acho que não é uma obrigação, porque a gente pode desenvolver determinados sentimentos, determinadas particularidades, também na existência como, né, como homem ou como mulher. A gente vê muitas mulheres hoje, até pela situação atribulada que nós vivemos, mulheres hoje que têm posturas assim hercúleas, tomando de conta da casa e assumem aquela postura que, teoricamente, a gente leva até de uma forma errada, que teoricamente deveria ser somente do homem.
E a gente vê mulheres lidando com a situação assim com tamanha maestria, que em muitos casos alguns homens não conseguem e debandam dessa responsabilidade. Então eu fico assim impressionado, eu ouvi vocês falando e eu acho interessante, concordo com o que o nosso irmão falou, que nós estamos evoluindo para um momento em que a sexualidade é que vai realmente, porque assim nós estamos, né, ora desenvolvendo, ora aprendendo, ora ensinando, e nós estamos em evolução. E chegará um momento realmente que isso pouco vai, né, vai levar para um lado ou para o outro, não vai ter assim realmente uma significação, né? Então assim é muito bacana esse aprendizado, essa troca de experiências que nós temos, enquanto em um lado ou enquanto o outro lado, né? Isso aqui é bárbaro. O interessante nessa visão, né, nesse conceito dessa importante obra de André Luiz, essa obra Evolução em Dois Mundos, ela tem uma significação especial, porque algumas verdades que ela traz, se nós lermos várias vezes, a gente tem dificuldade de entender. A visão ubaldiana, que ele traz no livro, tanto na Grande Síntese, como num livro do nosso irmão Gilson Freire, intitulada Senda Redentora, ele traz um aspecto interessante sobre um chamado universo relativo e o universo absoluto. E nesse relativo é que nós nos contextualizamos. E ali, nessa visão dele, ele caminha exatamente pela visão que o Luiz colocou e a nossa irmã colocou, sobre esse interessante aspecto que o espírito é. E nas suas investidas na matéria, esse ele se ressignifica dentro da necessidade de refazer o seu caminho de equívocos nas suas existências vividas. Então, muitas vezes, necessita, até para ter esse sentimento maior de pertencimento e de respeito ao seu, muitas vezes, ser que empresta um corpo feminino ou masculino, ele vem experimentar alguns desses aspectos. E nesse caminho, o que a gente coloca como um negócio muito interessante, é essa vivência de que, em sendo um espírito que é, na sua encarnação, masculino ou feminino, essas características que são as mais refinadas, que ele experimenta mais, elas sempre se sobressaem. E eu vou me permitir falar em primeira pessoa, num diálogo que eu tive com o médium Ariston-Teles, uma pessoa que eu tenho facilidade muito grande de trato e convivo, um dia eu abordei esse problema da sexualidade, reportando uma fala do Chico lá no programa Pinga Fogo. E eu perguntei, se ele que convivia mais próximo com o Chico, o que o Chico falava disso? E exatamente ele caminha no mesmo sentido. De dizer, olha, o tempo será chegado em que, uma vez nos livrando das nossas imperfeições, o Espírito será. E ele, fazendo parte desse todo universal, esse fluido cósmico já totalmente depurado, ele não necessita do corpo físico e muito menos do aspecto da sexualidade. A sexualidade entendido como coito ou como exatamente órgãos sexuais, porque essa capacidade de criação e vivência dele será completa por si só. Queria colocar aqui. Tem muito texto aqui interessante, tem que escolher alguns. Eu vi dois. Verdade. Vocês querem o café agora ou mais tarde? São 10h30 já? Vocês que mandam. Bruno, posso fazer um breve Pode, comentário? enquanto eu procuro aqui o que eu queria colocar. Não, é que apesar de ali dizer o espírito, né, eu mantenho essa tese de que o espírito ele é neutro pelo seguinte, ali o texto, e talvez tenha vários desse teor, está se referindo à natureza biológica, certo? E muito referente às nossas referências, como diz ali. Aí eu vou sair para fora da caixinha mesmo. Eu não diria que tem duas polaridades. Na Terra tem,
Mas em outros mundos, quantos podem ter? Ué, a gente está aqui na Terra, tem duas polaridades, mas a união, o amor, ele é a agregação, não só de dois polos, mas você pode ter várias outras realidades em outras esferas, né? E, por isso, eu acredito o seguinte, essas questões de passivo e ativo, extremamente relativas, passageiras, transitórias. O espírito pode adquirir uma qualidade por hábito, eu defendo assim, né? Por hábito ele se torna mais masculino ou mais feminino, mas pela troca de sexos ele pode mudar esse caráter. E pela evolução necessariamente mudará. E no final perderá todos. Porque a função do sexo é o amor. Uma vez aprendido o amor, para quê? Alcançou o objetivo final. Certo? E eu defendo até que o sexo, no início da evolução, ele não existe, porque pelas obras básicas a gente vê que o espírito ele é criado simples, ignorante, né? E ele se vincula imediatamente a um princípio material, que é a origem do sexo, a meu ver, e ele se vincula no reino mineral. Alguns falam que começa no átomo, né, a evolução. Átomo não tem sexo. Então, isso vai se adquirindo à medida em que o ser vai ganhando a vida biológica para a reprodução na Terra e depois passa. Então, está preso ao espírito, está intrínseco ao espírito, está enquanto qualidade adquirida. Aí eu estou falando do sexo exatamente como o Bruno está falando, né? Mas qualidade adquirida, mas que é transitória. Essa qualidade vai ter que ser conjugada com outras para no final se sublimar. E aí o espírito ficar o amor aprendido, né? O espírito puro, acredito que é o amor. Então, só isso. Eu estou querendo procurar aqui justamente o trecho que fala da sublimação. Deixa eu só aproveitar aqui o gancho. Que assim, veio uma pergunta que eu nunca tinha tido essa pergunta aqui, né? Uma pergunta que veio na minha cabeça agora com a discussão, né? Levando em consideração, né, que teremos talvez assim tentar identificar ou pelo menos, né, ver a situação, o que seria o sexo, perfeitamente falando? Será que ele faz parte do espírito e aí acompanharia o espírito em toda a sua eternidade? Ou será que é apenas só um instrumento que é utilizado na erraticidade, que depois ele deixará de ser necessário e aí não faz parte do espírito, é apenas um instrumento que utiliza-se Deus para que a gente possa evoluir? Ou ele realmente faz parte da gente e vai nos acompanhar, mesmo que tenhamos sido criados sem, entre aspas, né, por assim dizer, sem sexo, mas que talvez a gente pegaria e mesmo na perfeição manteríamos uma sexualidade mais acentuada masculina ou feminina, ou simplesmente é um instrumento, que aí seria a situação, é um instrumento. Passou, não há mais necessidade, você não usa mais, assim como o nosso corpo. Algum momento, não precisaremos mais de um corpo. Né? Ou vai ser só um instrumento temporário? Será que faz parte ou será que é um instrumento? São coisas separadas. Vocês conseguem deixar clara essa situação? Que é uma dúvida que eu não tinha. Para mim, fazia parte do espírito. Mas será que faz mesmo? Talvez seja só um instrumento no futuro. Simplesmente nem haverá essa discussão. Seremos na perfeição, basicamente sem nenhuma característica masculina ou feminina. Uma característica assexuada, por assim dizer, na forma como a gente vê hoje. Então, só para pensar. Exatamente isso daqui, daqui a pouco eu encontro, que fala dessa sublimação. Então, é porque quando a gente fala no princípio, né, fomos criados simples e ignorantes, fala sem sexo, voltamos de novo à questão da definição do sexo. Se a gente considerar sexo como essa energia que mantém o universo, nós temos, quando fomos criados, tudo em potencial, nada desenvolvido. Então, nós temos toda a potencialidade do ser que um dia desenvolverá tudo. Né? Então, nós temos o sexo em potencial, entendendo o sexo como esta capacidade de você manipular essa energia que mantém o universo. Temos ela, não que ela inexista, mas ela está ali obliterada, né? Ela está não desenvolvida, então eu não a exerço. Que é a mesma coisa, falando de um ponto de vista diferente. Em vez da inexistência, é o não desenvolvimento, né? Ela está ali oculta, ela está ali latente. Obrigado.
E quando nós desenvolvemos, a gente sai da 100% latência para 100% atividade. Né? Então, eu saio da inconsciência para a consciência, da inatividade para a atividade. Enfim, eu saio da plena comunhão com Deus pela inerte para a plena comunhão com Deus ativa. E este é o processo evolutivo. Neste entendimento, nós temos o sexo como qualidade de movimentar a energia do universo eternamente. É isso que eu estou procurando aqui. Neste processo, neste meio tempo, nós temos que aprender como manipular uma energia que tem, e aí ele chama da feminilidade e masculinidade. Eu acho que a gente confunde os termos, que quando fala feminilidade e masculinidade, a gente traz o corpo físico. E, na verdade, são características, pelo que André Luiz colocou, tem, evidentemente, outros textos que trazem no mesmo termo, são características de atividade e transformação, que ele chama de masculinidade, pode chamar de outra coisa qualquer, e característica que ele chama de passividade e harmonia, então uma na irrupção, a outra na recepção e harmonização, e essa dualidade unida é o amor. Quando nós temos plenamente as duas desenvolvidas, que ele fala aqui da sublimidade do sexo, e o sexo, daqui a pouco eu acho essa passagem aqui, para não falar que é da minha cabeça, né? Fala que ele ficará apenas como uma lembrança de um pretérito, porque nós teremos as duas desenvolvidas plenamente, e a categorização, o rotulamento não será mais necessário, porque nós temos as duas plenamente desenvolvidas. Acredito que, no estágio que estamos, nós desenvolvemos características de irrupção e transformação e características de acolhimento e harmonização, masculinidade e feminilidade. Os nossos corpos estimulam-nos, porque nós somos influenciados pela matéria. Então, nosso corpo nos estimula de alguma forma, o que não determina. Ele estimula. Então, quando você fala que eu acho que eu nasci no corpo errado, né, eu tenho características que tendem mais à feminilidade do que à masculinidade, e não estamos falando aqui de comportamentos físicos, de atrações físicas, mas de características íntimas de harmonização e composição e outras características de transformação e enfrentamento. Quando as duas, se eu tiver desenvolvido só uma, eu estou ali manco no desenvolvimento, né? Digamos assim, eu preciso desenvolver as duas. Talvez, usando o seu exemplo, e aí para formatar o meu raciocínio aqui, você tenha características de feminilidade desenvolvidas. E agora você está num corpo físico masculino, adaptado ao corpo físico, e eu estou recebendo as influências deste organismo físico, talvez, e aí no campo das possibilidades mesmo, para que eu seja estimulado a desenvolver características de masculinidade, de novo, lembrando que isso independe do meu comportamento de relacionamento, ou seja, características de transformação, enfrentamento e irrupção, na harmonia, sempre para o bem, que o corpo masculino possa me fornecer nessa encarnação. Nesse entendimento, eu tendo a separar muito bem as coisas. Eu vejo o organismo físico, e aí a gente vai na matéria mais simples, né, nos reinos inferiores, tanto que os primeiros organismos mais simples são assexuados, a sexualidade vem depois com a evolução das espécies, digamos assim, né, orgânicas, e a evolução dos mundos traça do surgimento da sexualidade também, como uma ferramenta, porque nós estaremos submetidos à materialidade, como uma ferramenta para nos estimular a masculinidade e a feminilidade, esta valência dupla que nós temos, até que nós consigamos desenvolver as duas. E quando nós conseguimos desenvolver as duas plenamente, o organismo físico perde a sua função nesse sentido. Eu, utilizando um ou utilizando o outro, vou ter a minha masculinidade e minha feminilidade desenvolvida a tal ponto que eu consigo exercê-la independentemente da influência física que me tendencia. Porque eu já suplantei esta influenciação física no sentido dessa ambivalência, mas não é uma ambivalência contraditória, é complementar, de o que mantém o universo harmônico na sua transformação e harmonia eterna. O seu exemplo, para mim, encaixou nisso, nesse sentido. Fala assim, eu tenho uma feminilidade desenvolvida, você pega pessoas como
qual é o nome daquela inglesa? Margaret Thatcher. Ela tinha uma masculinidade desenvolvida muito notória. O que ela fez de transformação mundial não significa que ela tenha comportamentos sexuais masculinos ou femininos. Mas, intrinsecamente, ela tem uma masculinidade que faz ela. E aí temos mulheres com masculinidades muito notórias, homens com feminilidades muito notórias, mas entendendo masculinidade e feminilidade como características deste potencial do sexo que eu tenho dentro de mim, entendendo o sexo como a energia que mantém o universo. Ele fala dos átomos, que mantém a harmonia atômica, passiva, manipulada por outras inteligências, evidentemente, mas o princípio dessa troca para a harmonia é o mesmo. E aí lá no outro ele fala que para nós espíritos já conscientes, este princípio chama-se amor. Porque eu já tenho consciência, eu tenho atitude, eu tenho vontade. E eu vou fazer esta troca harmonicamente para que nós estejamos harmônicos no processo de harmonização do universo, que é uma harmonização maior. Enfim, meu entendimento, acho que o instrumento físico, ele estimula o que está no espírito. Temporariamente, nós temos uma bifurcação, porque a gente não consegue aprender tudo de uma vez só. E a gente é estimulado de um lado de outro, de um lado de outro, de um lado de outro. Não necessariamente o corpo masculino não vai me estimular características de feminilidade. Temos a paternidade para isso. Eu não sei quantos são pais, aí eu posso dar o meu exemplo. Antes eu achava que amava as pessoas até ter filho. A minha visão é a mesma. Depois que eu tive filho, meu Deus, certamente isso daí são estímulos que eu estou recebendo no desenvolvimento da minha feminilidade, pela via da paternidade. Independentemente do comportamento encarnado. Essa desassociação, para mim, pelo menos, me fez dar um up, assim, sabe? Tirar um véu. Assim, o comportamento que eu tenho exteriorizado, as relações que eu estabeleço, ele é uma fase desse estágio de sublimação do sexo. Do sexo como energia motivadora e harmônica do universo, que tem características ativas e passivas, que os espíritos denominam, acho que até para a gente ter a referência física, de masculinidade e feminilidade. A gente pode denominar de outra coisa. Né? Vamos de ação e harmonização, enfim. Mas são características que, para eu me manter saudável organicamente, eu preciso das duas. Lei de conservação e destruição. A lei de conservação e destruição tem que conviver uma com a outra. Elas são leis divinas. E não é à toa que estão separadas. Mal comparando, não sei se cabe a comparação, seria essa conservação harmônica, as características acentuadas da feminilidade, e essa destruição, que não é acabar com a coisa, mas é transformá-la, características mais acentuadas da masculinidade. E nesse estágio nós temos uma gama de possibilidades, de variáveis, de comportamentos, de adaptações, enfim, de possibilidades que o espírito pode passar, são temporárias. Porque eu saio de um potencial, como é que você falou? A palavra latente do sexo, tudo é potencial, nada desenvolvido, e vou desenvolver para algo ativo e consciente do sexo. Nesses dois extremos, não tem por que eu categorizar. No meio termo, eu tenho características mais acentuadas de lá e de cá, e aí didaticamente a gente categoriza. Acredito que a confusão que geralmente a gente faz é do corpo e da característica do sexo como energia harmonizadora, sexo, espírito e vida. Né? O corpo, ele é um instrumento que me estimula alguma coisa. Ele não tem um objetivo por si só. Ele só tem função no universo, o nosso corpo orgânico, quando um espírito é ligado a ele, porque o corpo serve de instrumento para a evolução do espírito, né? para enfim, estimular nele alguma coisa. Nesse entendimento, acredito que na parte do sexo, de novo, o sexo como energia macro, universal, e não o sexo como polarização física, ele nos estimula masculinidade e feminilidade. E eu posso ter os dois, mais um, mais outro, independente da adaptação que eu tenho ao meu corpo físico. Eu posso estar plenamente adaptado ao corpo masculino, respondendo aos seus estímulos, para que eu possa desenvolver o que o corpo masculino me estimula, e ter minha feminilidade extremamente acentuada, e ao mesmo tempo estar adaptado à condição física encarnatória do corpo masculino.
pode ter inúmeras outras situações. E aí a gente entender assim, como que está o processo de adaptação desse espírito à situação que ele está vivendo. E como que a gente pode tirar disso, ou estimulá-lo, influenciá-lo para tirar disso o melhor possível para o processo evolutivo dele, que a gente só está no meio termo, né? A gente está no temporário, para depois a gente sublimar. Eu estou conseguindo entender vocês, né, que vocês falam assim realmente de uma forma bem científica, mas eu, como uma alma talvez mais infantil, a gente precisa assim, de exemplos para poder, às vezes, compreender melhor as coisas, né? E quando o Luiz falou a respeito da sublimação, aí me veio à mente alguns exemplos, né, de seres que passaram por aqui, ou que alguns que ainda estão aqui, que já conseguiram sublimar essa questão sexual, porque já aprenderam a amar como a gente ainda não conseguiu. Como, por exemplo, o Chico, né? O Chico, ele veio no sexo masculino, mas até muitas más línguas. Eu até sou natural de Uberaba, tive a oportunidade de ver o Chico uma vez, pessoalmente. Não falei com ele, mas tive a oportunidade de ver. Então, as más línguas falavam que ele era meio afeminado, né? Porque, inclusive, eu vi um vídeo recentemente do Divaldo, contando que quando ele começou a trabalhar, como o nosso irmão falou aí, existe a influência do corpo, né, e a influência do espírito. Então, no nosso caso, muitas vezes é porque a gente ainda não aprendeu a dominar essa influência da matéria, né? E o Divaldo pergunta para o Chico lá exatamente isso. Fala, Chico, como é que você faz? Porque ele estava na mocidade, na juventude, naquela fase onde existe toda aquela predominância, né, dos hormônios, aquela coisa toda. E o Chico explicou para ele que ele tinha que aprender a usar essa energia de uma forma sublimada. E é isso que ele faz até hoje, né? Então, é interessante. E é lógico que eu entendo também que existe uma predominância, e me veio à mente aqui um exemplo interessante. Que eu sou muito fã de Francisco de Assis, e certa feita, lendo a respeito da vida dele, aí relatando lá que ele conviveu com a Clara, e eles eram almas afins, né? Mas ele, em momento nenhum, ele se perdeu na sua missão por estar ali ao lado de uma mulher linda, um espírito maravilhoso, e ele não se perdeu a isso, porque o foco dele era outro. Quer dizer, essa predominância sexual já não existia, né? E outra coisa, a predominância, mas existe uma predominância. No caso, por exemplo, de Judas, né? Naquele livro Joana d'Arc, né? Fala que Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas. E Joana d'Arc, eu acho que foi muito mais macho do que eu, né? Que eu jamais teria coragem de fazer o que ela fez, né? Então, quer dizer, ali era um espírito onde a predominância masculina era muito, muito grande, né? Apesar dela ter reencarnado no gênero feminino, mas havia uma predominância masculina. Como o nosso irmão falou a respeito da Margaret Thatcher, então lembrei desse exemplo. Então, assim, eu me apego assim, a esses exemplos, né, para a gente poder aprender. Então, quando a gente conseguir sublimar também essa questão, eu acho que é aquilo que o Luiz falou, passa a ser indiferente, né? A gente sublimar porque é uma energia, é uma força, nada mais do que isso, né? Não tem a ver com forma, porque o espírito, até quando evolui, até a forma a gente perde, né? Então não tem nada a ver, é uma questão, um hábito que a gente desenvolveu hoje, que eu tenho hábitos mais masculinos, outros têm hábitos mais femininos, mas isso a gente vai perder com o tempo quando a gente evoluir e isso se tornar amor, né? Aí sublimou, acabou. A tecnologia lá, e acabamos que achamos a passagem. Aqui, deixa eu só ler ela e a gente continua os comentários. Também Evolução em Dois Mundos, capítulo 12.
quanto à perda das características sexuais, que a doutrina espírita fala, a gente vai comentando aqui, eles já comentaram, né? Quanto à perda das características sexuais, estamos informados de que ocorrerá espontaneamente, quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação, rumando para a situação angélica em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em si, nos degraus avançados da perfeição, a glória divina do Criador. É o que comentávamos aqui sobre essa fusão. Na verdade, não é nenhuma fusão. Quando você conseguir desenvolver tudo, você não precisa mais separar as coisas. Eu lembro quando a gente fala, na sala que a gente pergunta se o espiritismo vai ser a religião única no futuro, né? No futuro, quando todos nós conhecemos as verdades, não precisaríamos de rótulos religiosos. Então, quando tivermos desenvolvido a masculinidade e a feminilidade, no conceito aqui de André Luiz, em plenitude, nessa situação angélica, né, estaremos aí refletindo a glória divina do Criador. Não precisaremos de rótulos. A gente precisa, porque a gente está no meio termo, a gente está no processo D. E você cita o exemplo do Francisco de Assis. Eu, trabalhando nos textos, lembrei do Francisco de Assis a Santa Clara, e a pergunta que me veio na cabeça foi assim: eles utilizavam do sexo entre eles? Depois de ler e ler, eu falei assim: usavam. Eles não tinham coito nem proximidade física, mas o que movia e retroalimentava os dois, porque os dois participavam da mesma missão, era exatamente este sexo na visão de André Luiz. Dessa energia, desta união que mobiliza para a harmonia do universo, né? Tanto na transformação quanto na harmonização. E eles eram complementares. Francisco de Assis apareceu para o mundo, eu lembro de Paulo de Tarso e Abigail. Paulo de Tarso apareceu para o mundo. Sem Abigail, Paulo de Tarso não teria aguentado. E os dois não tiveram o coito físico, mas trabalhavam profundamente a energia sexual. O que me leva a crer que o coito físico é um instrumento para nos ensinar a como trabalhar a energia sexual. Como nós somos seres materiais, mais materiais que espirituais, ele utiliza uma ferramenta material, que nós vamos sentir o efeito. É as nossas irresponsabilidades nesse processo, o coito físico, necessariamente a troca fluídica, a infusão de um íntimo no outro, e eu vou sentir os efeitos. Até que eu aprenda, que fala assim, olha, não é por aí. Não é via física, procurando prazeres físicos, procurando satisfações psíquicas inferiores, que você vai alcançar essa harmonia que você busca. Se você for por aí, vai deixar? Vai lá. E eu vou ter percepções necessárias, porque a troca é física. A infusão é física. Até que a gente sublime, como o caso de Francisco de Assis, de Paulo de Tarso, e do Gandhi. Gandhi foi a mesma coisa. Ele era casado, tinha a esposa dele que apoiava, e ele não teve nenhum exercício físico de coito com ela. De acordo com a entrevista dela mesma, ela até tentou e não conseguiu e desistiu. Porque ele não trabalhava a energia sexual desta forma. Isso é grande, né? Os dois tinham uma intensidade nessa troca de união de qualidades muito forte. Ele apareceu, ela... Imagina o trabalho que ela teve até para apoio quanto a ele, você ser esposa de um espírito como Gandhi. Certamente você não é um espírito que não tem a consciência mais elevada. E ela colaborou na missão dele. Mas, pela ferramenta física, Gandhi falou assim, olha, por essa via eu não trabalho energia sexual. Eu trabalho por outras vias. Porque a energia sexual é energia criadora, como diz Emmanuel, né, espírito e vida. Então, esse exemplo que você me reportou quando eu estava lembrando, quando estava fazendo, eu lembrei de Francisco de Assis e de Paulo de Tarso. Falei, e eles trabalhavam o sexo? Trabalhavam muito mais profundo do que eu consigo. Porque eu preciso de ferramenta material que é por si só limitada. E eles não precisam disso mais. Conseguiram essa sublimação que você falou e que André Luiz coloca aqui também, a evolução dos mundos. Mas, eu acho que eu sou a mulher que mais fala aqui. Mas quando vocês, meninos, relembraram que são pais e que vocês conheceram o verdadeiro significado, assim, que até então
Vocês achavam que eram capazes de amar alguém, mas só conheceram o verdadeiro sentido de amar alguém quando se tornaram pais. É interessante porque é uma energia também sexual que mostra para vocês, homens, o quão esplêndido é amar. O que nos faz, enquanto mulheres, vermos como é diferente quando nós somos mães. Somos capazes de brigar com o mundo por um filho. E é interessante porque, geralmente, quando se diz que verifica-se a feminilidade e a masculinidade pelo físico, sentimentos são características femininas. Vocês sentem esse sentimento e não se tornaram mulheres por isso. Mantiveram a sua essência, não é? E nós, mulheres, quando nos tornamos mães, somos semelhantes às leoas. Nós somos capazes de atos extremos pelos nossos filhos. E é interessante porque, fisicamente, aí quando a gente fala que o sexo é uma energia que move para as transformações, eu creio que o exemplo da paternidade e da maternidade seja o melhor exemplo, assim, o mais próximo de nós, porque nos transforma. Nas mulheres surgem seres excepcionais, capazes de tudo pelo filho. E nos homens, a sensibilidade, a dedicação, o doar-se, o se ver no outro. E, em momento algum, há essa conversão desse sentimento como a energia sexual mundana que nós tanto tratamos. É interessante isso, porque torna o exemplo mais fácil. Quando a gente fala de Francisco de Assis, da Margaret Thatcher, a gente verifica que são pessoas que tiveram sentimentos característicos de sexos opostos, atitudes características de sexos opostos. Mas quando nós nos tornamos, trazemos para a nossa realidade de pais e de mães, fica mais fácil da gente entender essa energia como um combustível que nos leva ao amor.